Em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui convosco. Vejo muitas caras conhecidas, ou melhor dizendo, muitos nomes conhecidos, mas também vejo muitos nomes desconhecidos, o que é ótimo, significa que estamos a ser renovados. O meu agradecimento ao Centro pelo convite e, em particular, à Gabriela. A Gabriela deu-me um amplo espaço de manobra para falar daquilo que quisesse sobre a pandemia, o que só me dificultou a vida, porque isto é talvez o fenómeno com maior multidisciplinaridade que eu tive que enfrentar na vida. Nós vemos em reuniões onde começamos a discutir moléculas e virologia e acabamos a discutir comportamento social. Eu optei por dar uma. Antes de mais, eu peço desculpa, eu vou falar em português, não preparei isto em inglês. Espero que toda a gente entenda português e também penso que não conseguiria dar tanta informação se fosse em inglês. No entanto, os meus slides estão em inglês. Eu pensei dar-vos uma perspectiva do que é que foi esta pandemia e terminar com comentários vários sobre as vacinas e alguns alertas para o futuro. Ora bem, os coronavírus são uma grande família de vírus. É conhecida desde os anos 60 do século passado. Infectam aves, todo o tipo de mamíferos, desde ratos até baleias, e há 7 coronavírus que neste momento são capazes de infectar humanos e de se transmitir entre humanos. Há 4 que são muito conhecidos, são estes que estão aqui no cimo deste slide. São coronavírus endémicos, causam constipações todos os invernos, são responsáveis por aproximadamente 15 a 20% das nossas constipações e normalmente nós não lhes damos muita importância. Eles estão entre nós pelo menos desde todo o século XX. No início deste século tivemos 3 surpresas. 3 coronavírus que passaram de reservatórios não humanos para os humanos e fizeram uma coisa extraordinária que nós nunca tínhamos visto tão bem em coronavírus, que foi serem capazes de causar doença grave e, simultaneamente, transmitirem-se de forma muito eficaz de pessoa para pessoa. Esses coronavírus são o SARS, em 2002, 2003, o SARS já não existe senão em laboratório, o MERS, que surgiu no Médio Oriente em 2012, tem um R0 menor que 1, portanto tem dificuldade em transmitir-se, mas causa doença bastante grave e ocasionalmente ainda existem surtos de MERS, porque o MERS tem como reservatório os camelos. E agora mais recentemente o SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, que todos conhecemos. A passagem destes coronavírus para nós humanos normalmente é feita a partir de intermediários entre nós e os morcegos, de que o Jorge falou há pouco. Existem semelhanças genómicas muito grandes entre qualquer destes coronavírus e coronavírus particulares que existem nos morcegos. Mas nós sabemos que normalmente a passagem não é feita diretamente dos morcegos para nós humanos, de resto o Jorge falou nisso muito bem. Existe normalmente um intermediário que acaba por ser identificado, no caso do SARS-CoV-2 ainda não foi identificado, está-se a trabalhar nisso, mas todos os outros têm intermediários que passam para nós. Normalmente nós designamos estes eventos por spillover events, no sentido em que há um espirro, digamos assim, de vírus do reservatório morcegos para um reservatório intermédio e depois para os humanos. As razões por que isto acontece já foram aqui referidas também pelo Jorge e têm a ver com o contacto excessivo que existe em certas regiões do planeta com espécies de aves, de mamíferos, de répteis, etc. Tem aqui umas imagens ilustrativas do que é que se passava naquele mercado aberto de Wuhan, onde a epidemia começou, e vocês podem ver o menu que tem aqui deste mercado, onde podem ver a quantidade de espécies exóticas que podem ser adquiridas e que estão em contacto muito íntimo com os humanos neste tipo de mercados. No que diz respeito ao MERS no Médio Oriente, há também uma grande proximidade entre camelos e os cameleiros. Não é por acaso que o MERS incidiu principalmente no sexo masculino e isso explica em parte a reinfecção da população humana por parte do MERS.
O slide seguinte mostra-vos o início desta pandemia. Não é um slide muito visto, mas é um slide interessante. Mostra-vos os primeiros casos ocorridos na China no mercado do Wuhan. O primeiro caso foi reportado no dia 8 de dezembro de 2019, estou a apontá-lo aqui em baixo, depois veio-se a saber que este doente iniciou os sintomas no dia 1. Nestas barras vocês podem ver o aumento do número de casos associados, os que estão a vermelho associados ao mercado do Wuhan e os amarelos não associados ao mercado do Wuhan. É interessante ver que os primeiros 2 casos que surgiram não estavam associados ao mercado. Portanto, isto dá-nos a ideia de que a infecção já circulava na população chinesa há algum tempo e o mercado, digamos que funcionou como um local de propagação da doença. No dia 31 de dezembro foram reportados, recordam-se do episódio daquele médico oftalmologista chinês que reportou vários casos de pneumonia atípica, ocorreram aqui no dia 27. O mercado fechou no dia 1 de janeiro. No dia 3 de janeiro, a China comunicou à Organização Mundial de Saúde esta emergência e depois eles foram bastante rápidos. No dia 7 de janeiro, o vírus já tinha sido isolado e a 11 de janeiro eles libertaram informação sobre a sequência genómica do vírus, o que de resto se veio a revelar bastante importante para o desenvolvimento rápido de vacinas. Há uma coisa que eles não fizeram e que eu penso que foi pena, foi que eles só no dia 20 de janeiro é que reconheceram que estava a haver transmissão eficaz entre humanos deste vírus. Isto é importante porquê? Porque nós sabemos que praticamente todos os meses ocorrem infecções zoonoses, infecções de vertebrados para humanos nestes mercados. Normalmente são os vírus da gripe aviária, que têm este fenómeno. Portanto, há uma grande proximidade com galinhas e patos, etc. As pessoas são infectadas, mas há uma coisa que raramente acontece, felizmente, é que raramente estes vírus têm capacidade de transmissão entre humanos. Portanto, passam das aves para os humanos, mas depois não se transmitem. Portanto, a cadeia de transmissão para ali. Por vezes causam doença grave em humanos, mas as coisas param ali. E este vírus, eu penso que logo em finais de dezembro era mais ou menos claro, ou pelo menos havia razões para suspeitar que ele se transmitia eficazmente entre humanos. Mas a China só comunicou isso, só reconheceu isso no dia 20 de janeiro, e é evidente que um vírus destes, que surge pela primeira vez na população humana, quando ninguém tem proteção contra este vírus, se ele se propaga de forma eficaz entre humanos, ele tem potencial para causar uma pandemia e foi isso a que assistimos. Depois, o que se passou na China é história, quer dizer, nós no prazo de aproximadamente um mês e meio tivemos 56 mil e tal casos. A China continua a ter alguns casos depois, já na parte final de fevereiro e março, mas eles conseguiram interromper a transmissão, como sabem, através de medidas draconianas, de isolamento, fecho de bairros, etc., fim da circulação, transportes públicos, etc. Este gráfico mostra-vos a evolução dos casos na China. As barras a vermelho mostram a data de diagnóstico, portanto, a data em que as pessoas fazem o teste e testaram positivas, e a azul mostra-vos a data de início de sintomas. Há aqui um lag time de aproximadamente 10 dias que tem a ver com a detecção, com o aparecimento dos sintomas e depois com a pessoa deslocar-se para fazer o teste e a ver os resultados do teste. Nós em Portugal começámos com também um lag time aproximadamente desta dimensão logo no início em março, mas rapidamente encurtámos este lag time para aproximadamente 5 dias. Portanto, normalmente, em média, neste momento, entre o início dos sintomas e nós detectarmos o caso, digamos que corre 5, 6, 7 dias em Portugal e, de um modo geral, na Europa. Ora bom, o que aconteceu depois também toda a gente já sabe. Este vírus deu a volta ao globo em 2 meses e meio, 3 meses. Portanto, aqui eu menciono desde o dia 1 de fevereiro até 1 de abril, podem ver que praticamente todo o planeta, tirando a Groenlândia, foi infectado pelo vírus. E não me refiro apenas a casos esporádicos, refiro-me à presença do vírus muito significativa em todos os continentes.
As medidas que os vários países tomaram para conter a epidemia são relativamente conhecidas, mas são muito heterogéneas. Portanto, nós respondemos a esta epidemia de uma forma muito diversa. Eu tive a sensação, quando nós chegámos ali por volta de março, que o planeta era uma espécie de um laboratório experimental, onde cada país estava a fazer a sua experiência com a mesma ameaça, a usar medidas de contenção mais ou menos fortes para a mesma ameaça e nós podíamos assistir às consequências dessas medidas. Há uma coisa que foi inequívoca ao fim de algum tempo, é que os países que atuaram mais rapidamente foram os países que conseguiram conter de forma mais eficaz a carga da doença. Neste gráfico, eu peço desculpa, o gráfico talvez não mostre muito bem, está azul muito claro, mas vocês podem ver aqui em abscissas, vocês veem o número de dias que decorreram entre o primeiro caso ser reportado num país e esse país adotar as medidas mais fortes de contenção da epidemia. Aqui em ordenadas no eixo dos Y, vocês podem ver o número de casos confirmados por milhão de habitantes. E como veem, existe uma correlação positiva entre as duas coisas. Quanto mais tempo os países levaram a adotar medidas severas de contenção da circulação, maior a carga de doença que tiveram. Portugal situa-se aqui nesta posição. Portugal encerrou para, como se recordam, o estado de emergência no dia 22 de março, e não obstante nós tivemos muitos casos para quem encerrou tão cedo. Nós demorámos apenas 20 dias para fechar o país. Reparem, no entanto, que este eixo dos Y que aqui está refere-se número de casos por milhão no dia 24 de junho. E se vocês se recordam, Portugal nunca deixou de ter uma incidência de doença muito mediana, digamos assim. Portanto, nós condensamos o país, estávamos à volta de 200 a 300 casos por dia, em média, e mantivemos esse patamar, até subimos um bocadinho ao longo da primavera e depois do verão. Portanto, quando se faz a contagem de casos em 24 de junho, Portugal, não obstante ter fechado muito cedo, aparece aqui um bocadinho mais acima do que devia. Eu pensei que podia agora conduzir esta apresentação guiado por duas perguntas. Porquê que o vírus teve tanto sucesso e está a ter tanto sucesso e porquê que ele representa uma ameaça para nós como espécie e em particular para os serviços de saúde? Um, Há várias razões, estão aqui sumariadas, eu irei passar por elas rapidamente nos próximos slides, mas a primeira é que, como sabem, as pessoas, quando são infectadas, são capazes de transmitir ainda dentro do período de incubação, veremos isso daqui a bocadinho, e existe uma forma de transmissão deste vírus que é muito difícil de controlar, que é a transmissão por aerossol. O vírus tem um R0 que é relativamente elevado para um vírus respiratório com estas características. Para vos dar uma ideia, o R0 da gripe anda à volta de 1,2, 1,3, e este vírus tem R0s mais elevados do que isso. Depois, toda a população humana é suscetível, pelo menos parcialmente, a este vírus, portanto, aquele conceito de imunidade de grupo está muito longe. Estamos ainda muito longe de o alcançar. Este vírus tem uma letalidade que é mais alta do que a gripe sazonal. A gripe sazonal tem uma letalidade à volta de 0,1% nos casos sintomáticos e este vírus, nos casos sintomáticos, tem uma letalidade mais elevada, de ordem de 2, 3, 4%, mas como sabem, esta letalidade atinge os 15% nas pessoas idosas, por cima dos 70 anos de idade. Depois, há outro problema que tem a ver com a ameaça que este vírus representa para nós, é que as pessoas estão muito tempo hospitalizadas quando são hospitalizadas. Eu vou mostrar dados nacionais sobre isso daqui a bocadinho. E um outro problema de que nos estamos a perceber agora é que a recuperação desta doença, mesmo para aqueles que testaram negativo e, portanto, foram dados como recuperados, é uma recuperação muito lenta, com sequelas, uma percentagem muito elevada de pessoas, passados meses depois de ser considerada recuperada, continua a ter queixas. Finalmente, não temos vacina e não há, como sabem, nenhuma terapêutica específica para este vírus. Vamos então começar pelo problema da transmissão, que é uma das chaves para o sucesso
deste vírus. Antes de vos falar propriamente das formas de transmissão, eu gostaria de rever convosco muito rapidamente alguns conceitos da epidemiologia de doenças transmissíveis que são importantes até para acertarmos linguagem. Este gráfico que aqui está representa, se vocês percorrerem da esquerda para a direita, o tempo a passar. No início, temos a infecção. O indivíduo é infectado. A partir do momento em que o indivíduo é infectado, passa por um período que nós designamos habitualmente por período de latência, que no caso deste vírus dura aproximadamente 1 a 3 dias. Portanto, durante estes 1 a 3 dias, a pessoa não tem capacidade ainda de transmitir o vírus. O que é que está a acontecer? Bom, o que está a acontecer é um processo chamado virémia, que é o vírus infectou e invadiu uma superfície epitelial, e começou-se a multiplicar. Portanto, está-se a dirigir aos órgãos visados por ele. A partir de determinada altura, as pessoas adquirem capacidade de transmitir o vírus. Mas reparem que aqui, quando adquirem capacidade, e aqui isto é o início deste retângulo a vermelho, as pessoas ainda não têm sintomas. Portanto, adquirem capacidade de transmitir o vírus, mas ainda, portanto, já são infecciosas, mas ainda não têm sintomas. Os sintomas começam aproximadamente aqui, nesta zona, e a partir daí a pessoa continua a ter capacidade de transmitir e transmite se não for isolada, mas já tem sintomas. Os epidemiologistas normalmente gostam de utilizar esta escala e esta denominação que está aqui em baixo. Os médicos usam mais a denominação que está aqui em cima. Portanto, quando vocês ouvem falar em período de incubação, o período de incubação vai desde o dia em que a pessoa foi infectada até ao início dos sintomas. E quando nós dizemos que este vírus é muito difícil de controlar porque se transmite no período de incubação, estamos a referir a este período que aqui está, que dura 2, 3, 4, 5 dias, aqui estão 2, 3, é uma média, durante o qual a pessoa infecta outros, mas não tem sintomas. O período de incubação propriamente tem 5 a 6 dias, portanto, entre o momento da infecção e o aparecimento dos sintomas, mas tem uma distribuição muito assimétrica. Aqui neste gráfico à direita vocês podem ver o número de dias, aqui em abscissas, o número de dias entre a pessoa ser infectada e aparecer com sintomas, e aqui em ordenadas a frequência dessas situações. Como podem ver, a maioria das pessoas, portanto, tem um período de incubação de 5 a 6 dias, mas esta cauda para a direita que vem aqui neste gráfico mostra que há muitas pessoas que levam 10, 11, 12, 13 dias até terem sintomas. A partir do 14º dia, normalmente, a esmagadora maioria das pessoas já não aparece com sintomas. Isto é a justificação para nós termos uma quarentena de 14 dias. Portanto, se a pessoa é suspeita de ter sido infectada e ainda não foi testada, nós pedimos que ela esteja pelo menos 14 dias isolada, porque dá-nos uma garantia que se não aparecerem os sintomas até aí, então, sim senhora, a pessoa não foi infectada. Este gráfico aqui está, já foi apresentado pela Mónica, e Mónica, aproveita a desejar-te melhoras rápidas, uma recuperação rápida, e esperemos que não seja Covid. Obrigada. Este gráfico que aqui está dá-vos uma ideia da evolução, e isto é importante por causa da questão dos testes, da evolução da carga viral nos vários órgãos, nomeadamente naqueles que nós testamos, e da resposta imunológica dos humanos a este vírus. Esta seta que vocês veem aqui é o início dos sintomas. Na semana anterior, 5, 6, 7 dias antes, o vírus faz virémia, começa-se a multiplicar e começa a aparecer primeiro no trato respiratório superior e na saliva, mas também na nasofaringe. E agora reparem, a carga viral da nasofaringe é muito alta, como podem ver aqui, 2 ou 3 dias antes dos sintomas aparecerem, e depois permanece muito alto durante aproximadamente uma semana e meia aproximadamente. Portanto, quando se fazem os testes à nasofaringe, o que nós estamos é a tentar apanhar esta região aqui. Pensa-se que este também é o período, portanto está aqui assinalado por esta barra a vermelho, em que a pessoa é mais infecciosa, no sentido em que tem maior capacidade de transmitir o vírus. Os testes rápidos e as PCRs têm uma sensibilidade que depende da fase destes dias em que são feitos. O que eu quero dizer é o seguinte: quando vocês por vezes ouvem falar em testes com alta sensibilidade, baixa sensibilidade, etc.,
isso não é totalmente informativo e pode até ser um pouco enganador. A PCR é sempre altamente sensível. Mas, por exemplo, os testes rápidos de antigênio, de que há pouco estavam a falar, são testes que, não obstante terem a fama de não serem muito sensíveis, sensibilidades à volta de 70%, eles são, no entanto, bastante sensíveis se o teste for feito nesta altura que está aqui assinalada, isto é, alguns dias antes do início dos sintomas e alguns dias depois do início dos sintomas. E isto é importante porque, mesmo que esses testes tenham baixa sensibilidade, se forem feitos nesta altura, que é quando se suspeita que a pessoa tem mais alta transmissibilidade, eles detectam a pessoa se ela estiver infectada. Porque a sensibilidade destes testes sobe nesta altura, porque, evidentemente, a pessoa tem muito mais carga viral. Depois podem ver que há pouco a Mónica falou da carga viral nas fezes, que está aqui assinalada a amarelo, que não é tão elevada, mas prolonga-se por muito tempo. E depois podem ver aqui a resposta imunológica, primeiro com as IgMs, depois com as IgGs. A propósito, sabe-se ainda muito pouco sobre a resposta das IgAs a este vírus. As IgAs são importantes porque, como recordarão das vossas aulas de imunologia, elas dão proteção na mucosa, são anticorpos das mucosas e protegem contra a infecção. Mas nós sabemos ainda muito pouco sobre as IgAs no caso destes vírus. Continuando com a transmissão, que tem a ver com o sucesso deste vírus, muito rapidamente falar, porque são coisas que vocês já todos ouviram falar, provavelmente não faz ouvir falar nisto. Como sabem, quando nós falamos ou até respiramos, emitimos uma série de partículas úmidas, gotículas, que podem ter uma vasta gama de tamanhos. As gotículas maiores fazem uma trajetória diretamente para o chão ou para superfícies, são estas que podem ser tocadas e infectar as nossas mãos, que depois nós poderemos levar a uma mucosa como olhos ou boca. Depois há umas gotículas que são mais leves e que atingem distâncias um pouco maiores, mas não deixam de ser atraídas pela gravidade para superfícies. E depois, verdadeiramente perigosas para a transmissão, são estas gotículas muito pequeninas, têm menos do que 5 micrómetros e que permanecem em suspensão no ar durante bastante tempo. Com o tempo, se estivermos num espaço fechado e houver uma pessoa que está infectada e que está a respirar simplesmente ou a falar, esta pessoa vai emitindo estas partículas muito pequeninas para o ar, elas vão formando uma nuvem, um aerossol, que eventualmente tem partículas virais. Eu não vou perder muito tempo com isto, já se tem falado muito sobre este assunto, mas eu devo dizer que existe ampla literatura já sobre isto. Estas coisas já foram filmadas, foram contadas as partículas e sabemos que no caso de doentes que estão infectados, eles chegam a emitir 10.000 cópias do genoma do vírus para o ar nestas partículas mais pequeninas por minuto. Portanto, estas partículas, repito, ficam em suspensão e se o ambiente for fechado, podem permanecer muito tempo e ser inaladas por alguém que esteja presente na sala. Esta importância do aerossol na transmissão deste vírus, que é uma das chaves do sucesso para este vírus, alertou a comunidade científica e no início de julho houve uma carta aberta que foi escrita por um conjunto de 239 cientistas, dirigiram-se perdão, à Organização Mundial de Saúde, porque há um sentimento de que a Organização Mundial de Saúde nunca chegou a reconhecer o papel que a transmissão por aerossol tem neste vírus. Esta carta saiu no Clinical Infectious Diseases e a OMS, no dia 9 de julho, deu uma resposta à carta, fazendo, digamos, um acknowledgement da existência deste tipo de transmissão, mas sempre muito reticente em reconhecer a importância que este tipo de transmissão tem para o sucesso deste vírus. A única coisa, ou pelo menos a coisa principal que os cientistas pediam nesta carta era que a OMS passasse a pôr em pé de igualdade os cuidados da higiene e do distanciamento físico entre as pessoas, em pé de igualdade com a importância de ventilar espaços fechados onde estejam pessoas. E, simultaneamente, a importância das máscaras em espaços fechados, porque, evidentemente, a máscara
evita que uma pessoa que esteja infectada emita toda aquela quantidade de partículas que poderia eventualmente emitir se não tivesse a máscara. Portanto, eu estou um pouco desiludido, e eu e muita gente, com a atitude da OMS em relação a isto. E porque é que a posição da OMS é importante? Porque há uma série de agências nacionais, nomeadamente a nossa DGS, que segue de perto as orientações da OMS. E, portanto, normalmente estão muito atentos às mudanças de posição que a OMS tomou e vai tomando, e a OMS já fez muitas mudanças de posição em relação a esta pandemia. Mas as autoridades de saúde nacionais, nomeadamente na Europa, estão normalmente atentas e não, normalmente estão alinhadas com a OMS. Portanto, é muito difícil que, por exemplo, a nossa DGS tome uma posição mais adiantada do que a OMS em matérias desta natureza. Houve várias pessoas na OMS que criticaram, ou foram muito céticas, melhor dito, relativamente à importância do aerossol na transmissão, porque argumentaram que, ok, as partículas de RNA estão no aerossol, isso está comprovado, está medido, mas não há evidência de que estas partículas tenham capacidade de infectar. Portanto, podem ser partículas de RNA, como sabem, é muito instável, partículas de RNA que não têm capacidade de infectar, podem ser bocados de DNA e, portanto, isso só por si não é perigoso. Bom, em agosto houve uma equipa de investigadores virologistas e pessoas que trabalham com aerossóis da Universidade da Flórida que provaram que estas partículas são realmente infecciosas. Eles escolheram num quarto de hospital onde estavam 2 doentes, a uma distância de 3 metros dos doentes, estas partículas do ar do quarto, e depois infectaram tecidos e provaram que as partículas têm capacidade de infectar. Portanto, se forem inaladas, é altamente provável que causam doença. Pelo menos se forem inaladas em dose suficiente. Não obstante, a OMS continua com uma posição um pouco, na minha opinião, um pouco recuada ainda em relação a este assunto. Ora bem, ainda falando de transmissão, algumas palavras sobre o R0 deste vírus. O R0, vocês devem estar fartos de falar do R0. O R0 é um número que diz muita coisa acerca de uma doença infecciosa. Ele dá uma ideia de qual é a capacidade de infectar de uma pessoa que tenha uma determinada doença infecciosa. A definição formal disto é o número de novas infecções a que uma pessoa infectada dá origem numa população totalmente suscetível, portanto, sem qualquer tipo de imunidade, para essa infecção. O R0 deste COV2 tem tido estimativas um pouco variadas, mas isso é natural, porque os R0s de qualquer doença infecciosa variam de comunidade para comunidade, porque eles dependem não só das características do vírus, mas também dos hábitos sociais das pessoas. O R0 deste coronavírus tem variado entre 1,4 a 6. Nós temos algumas estimativas para Portugal que andam à volta dos 2,5, 2,1. No Porto, os colegas do Porto estimaram um número um bocadinho mais alto. Nós no início chegámos a estimar 1,8, mas digamos que anda à volta de 2. Se for 2, este boneco dá-vos uma ideia do que é que isso significa. Portanto, vocês têm aqui um indivíduo infeccioso, a vermelho, está rodeado de indivíduos suscetíveis, e durante um período de infecciosidade, ou seja, durante aquele período durante o qual o indivíduo é capaz de transmitir a doença, este indivíduo infeccioso dá origem a 2 infecciosos. Entretanto, ele recupera, está aqui a preto, mas depois estes 2 dão origem, cada um deles, a mais 2. E é isto que acontece em média. Bom, eu como disse há pouco, o R0 deste coronavírus é mais alto do que o da gripe. Mas há uma coisa importante que eu noto que as pessoas têm confundido, é que o R0 só por si não dá ideia da velocidade a que uma epidemia avança. Porque reparem, se o período de infecciosidade for muito longo, uma coisa é ter um R0 igual a 2 durante 5, 6 dias. Outra coisa é ter um R0 igual a 2 que leva, digamos, um mês a exprimir-se. Por exemplo, se vocês olharem o R0 do HIV, o R0 do HIV é um número elevado, mas os doentes HIV são infecciosos durante muitos meses.
Portanto, a velocidade a que um HIV avança não é a velocidade a que avança esta pandemia. Portanto, há um outro fator que a epidemiologia nós usamos que é mais informativo sobre a velocidade a que um vírus avança, que é aquilo que nós chamamos o serial interval. O serial interval é o tempo médio que decorre entre eu ter sintomas da doença e uma pessoa que eu infecto aparecer com sintomas da doença, ok? Portanto, aqui entra o fator tempo. Quanto tempo, em média, é que eu levo a infectar outra pessoa e ela aparecer com sintomas? No caso deste coronavírus, o serial interval tem sido estimado entre 3,5 e 4,4 dias, e se vocês se recordam do que é que eu disse há pouco sobre o período de incubação, que é de cerca de 5 a 6 dias, o facto de nós termos um serial interval que é inferior ao período de incubação significa precisamente aquilo que vimos atrás, é que as pessoas transmitem este vírus quando ainda não têm sintomas. E esta, de facto, é a arma secreta que este vírus tem tido para se propagar da maneira que se propagou. E porquê é que ele consegue fazer isto? Porque exatamente as pessoas transmitem sem sintomas e porque não só se transmite com gotículas, como se transmite através da aerossol. Eu devo dizer que, não obstante o ceticismo da OMS, há muitos modelos matemáticos que já mostraram que esta pandemia não andaria à velocidade a que tem andado se não fosse a transmissão por aerossol. Poderíamos agora estar bastante tempo a discutir isso, mas eu vou avançar. Vamos falar agora um bocadinho, e agora passando um bocadinho das razões do sucesso deste vírus para porque é que ele representa uma ameaça para nós, vamos falar agora um bocadinho de doença causada pelo vírus. Vocês todos já ouviram falar que os coronavírus procuram receptores celulares que utilizam para penetrar nas células. Há um aspecto bastante importante que é o seguinte: os receptores que eles visam e o sítio onde estão esses receptores é muito importante para a transmissão da doença e para a patogenia que eles são capazes de causar. Começando por aqueles coronavírus que são coronavírus sazonais que causam as constipações habituais. Eles visam dois receptores que têm aqui, têm estas iniciais, não vale a pena estar a dizer, enfim, estes nomes, se alguém estiver interessado, escreva-me que eu dou informação sobre isto, mas eles visam dois tipos de receptores que predominam no trato respiratório superior. Estes dois receptores, isto são moléculas biológicas, normalmente são enzimas e têm funções muito específicas nas células dos humanos, em vários tecidos, normalmente tecidos epiteliais, mucosas em particular, e portanto estes vírus respiratórios visam estes receptores que estão predominantemente no trato respiratório superior. É por isso que eles causam aquelas comuns constipações, normalmente não penetram muito fundo no trato respiratório, portanto, não causam em geral doença grave e, pelo contrário, transmitem-se com muita facilidade, porque infectam as fossas nasais, o nariz, etc. E, portanto, as pessoas espirram, tossem, etc. e transmitem estes coronavírus mais benignos que causam as nossas constipações. O SARS, de 2002 a 2003, visa o mesmo receptor que este Covid-19, este coronavírus 2. Este receptor ACE2 está praticamente em todos os órgãos do nosso corpo, mas ele predomina no trato respiratório inferior, pulmões, brônquios, etc. E ele já era visado pelo SARS. O SARS o que tem de particular e diferente deste coronavírus, deste novo, é que as pessoas normalmente, quando contraíam o SARS, adoeciam com doença grave em poucos dias. E quando tinham já uma sintomatologia muito aguda e exuberante, eram altamente transmissíveis, mas nessa altura eles já estavam no hospital. Portanto, estas pessoas transmitiam a SARS com muita eficácia, mas era transmissão nosocomial dentro dos hospitais. E, portanto, quando se começou a perceber o que é que estava a passar, o SARS foi relativamente fácil de controlar. Fácil, quer dizer, não tem nada a ver com este novo coronavírus. Portanto, começou-se a ter cuidado com os procedimentos de aerosolização destes doentes que decorrem nos hospitais, passaram a ser isolados e a doença foi controlada. Portanto, nós já não temos o SARS de 2002, ele terminou em 2003. Pode dizer que foi erradicado, só existe em laboratórios.
Um outro coronavírus que é sazonal é o NL63. Este NL vem de Netherlands, que ele foi primeiro detectado na Holanda. Este coronavírus também visa o ACE2, mas curiosamente, e por razões que nós não compreendemos bem, ele visa principalmente os ACE2 do trato respiratório superior. É possível que este coronavírus necessite não só do ACE2, mas de outros receptores celulares que existem predominantemente no trato respiratório superior. O MERS, portanto, aquele que, recordam-se, tem como reservatório os camelos, visa um receptor celular que predomina nos intestinos, portanto, no sistema gastrointestinal e nos rins. Portanto, mais uma vez, o MERS não é uma doença facilmente transmissível. Portanto, estes receptores não estão, são muito pouco abundantes no trato respiratório superior. Portanto, quando as pessoas contraíam este vírus, o vírus ia afetar os intestinos, o sistema gastrointestinal, mas não colonizava o trato respiratório superior significativamente. Portanto, ele não é muito transmissível, mas causa doença muito grave. Portanto, as pessoas, quando contraíam a MERS, tinham doença muito grave, mas não o transmitiam facilmente. O SARS-CoV-2 faz uma coisa extraordinária, que é, consegue combinar a capacidade de transmissão dos coronavírus sazonais, os tais que colonizam predominantemente o trato respiratório superior, com a capacidade de causar doença grave do SARS e do MERS, em particular do SARS. Portanto, o SARS-CoV-2 consegue-se ligar aos ACE2 que estão por todo o lado. De facto, ele aparece em praticamente todos os órgãos, embora predominantemente nos pulmões. Praticamente a esmagadora maioria dos doentes infectados com SARS-CoV-2 têm problemas de pneumonia. Portanto, ele tem esta capacidade de fazer juntar dois em um, que é colonizar o trato respiratório superior, como se fosse um coronavírus sazonal, mas simultaneamente grande capacidade de causar doença grave. Os sintomas, isto muito rapidamente, os sintomas causados por este SARS são do mais diverso que vocês possam imaginar. Vários médicos têm dito, nomeadamente intensivistas, que nunca viram uma infecção que causasse uma diversidade tão grande de sintomas. Eu pus aqui um pequeno sumário que é baseado numa amostra bastante grande, predominantemente de doentes da China e da Ásia, e vocês podem ver a quantidade diferente de sintomas. Agora, felizmente, na maioria dos casos, em cerca de 80% dos casos, as pessoas que têm sintomas Covid-19 são sintomas suaves. Há uma percentagem pequena, aproximadamente 14%, em que os sintomas são moderados e requerem hospitalização. E depois há uma percentagem ainda mais pequenina, 6%, globalmente, que requer cuidados intensivos. É evidente, como sabem, que isto depende das idades do doente e, portanto, isto são valores estatísticos em geral para a população. Agora, e a Mónica há pouco falou sobre isto, nós temos aqui uma pirâmide de doença. É que esta PAI que eu vos estou aqui a mostrar refere-se apenas aos casos de Covid-19 que têm sintomas, mesmo que sejam muito suaves, mas a maioria das infecções não tem sintomas. Posso-vos dizer, por exemplo, que o inquérito serológico nacional feito pelo Instituto Ricardo Jorge, fazendo umas contas relativamente simples, é fácil mostrar que nós em Portugal só estamos a detectar aproximadamente 10% das infecções. Portanto, aqueles casos que aparecem no relatório e na conferência de imprensa quase diária da DGS que nós temos em Portugal são aproximadamente 10% do total das infecções. E isto não é só Portugal, isto é comum a todos os países onde foram feitos inquéritos serológicos e, portanto, nos dão uma ideia mais próxima da quantidade de pessoas que foram infectadas. Portanto, a base do iceberg é, de facto, esta quantidade enorme de gente que é infectada e que não tem sintomas. E porquê é que isto é importante? Porque tudo aquilo que eu descrevi nos slides anteriores sobre a transmissibilidade deste vírus é verdade tanto para os assintomáticos como para os sintomáticos. Portanto, vocês estão a ver a capacidade, aquela capacidade de se transmitir deste vírus em pessoas que nunca chegam a desenvolver sintomas. Portanto, estão a ver a dificuldade que é controlar uma doença destas, e isto explica, evidentemente, a facilidade e a rapidez com que ele se tem propagado. Eu achei que era útil trazer para vocês uns dados relativamente recentes que o governo inglês, através de um site que está aqui assinalado, colocou na internet. Isto é importante porquê? Porque
como existe uma grande diversidade de sintomas da Covid-19, quando nós temos qualquer sintomatologia, uma febre, um mal-estar, uma dor de cabeça, umas dores gastrointestinais, uma diarreia, nós começamos imediatamente a interrogar-nos sobre se será que temos Covid. Um, de facto, a sintomatologia da Covid nos primeiros dias é muito inespecífica. No entanto, o governo inglês, através deste site, publicou alguns resultados bastante interessantes e que eu acho que nós devíamos reter. Não obstante a grande diversidade de sintomas que a Covid-19 tem, nos primeiros dias, 82% das pessoas têm fadiga, têm aquele síndrome de fadiga, que é um síndrome que só apetece estar na cama. E 72%, também um valor muito alto, têm dores de cabeça. Portanto, isto dá-nos uma indicação logo, portanto, se a pessoa tiver fadiga e ou dores de cabeça, que é a maioria das pessoas, e reparem, isto é os primeiros dias, não é? É evidente que depois a doença evolui e nós temos de estar atentos para ver o que é que acontece. Também é verdade que isto varia um pouco com a idade. Podemos ver, por exemplo, que nos jovens, menos de 18 anos de idade, as dores de cabeça é apenas em aproximadamente metade e o mesmo a fadiga. Já a febre ocorre em cerca de metade dos jovens. Mas, por exemplo, se forem aqui às pessoas de 18 a 65, portanto, adultos, jovens adultos e idosos, a fadiga é um sintoma que aparece em 80% aproximadamente das pessoas. Portanto, é evidente que nós podemos ter fadiga e dores de cabeça e isso não ter nada a ver com Covid. Quem é que já não teve fadiga e dores de cabeça? Isso não significa que tenhamos Covid. De facto, até se formos ver as pessoas que têm fadiga e dor de cabeça no último mês, a esmagadora maioria não tem Covid. Mas, enfim, é um alerta. Se os sintomas dos primeiros dias têm essas características, se calhar devemos pensar em auto-isolar-nos e estar atentos para ver o que é que vai acontecer nos próximos dias, ver quais são os sintomas que vêm a seguir, porque depois há sintomas que são muito próprios da Covid. É, como sabem, a falta de cheiro, a falta de sabor, a febre, etc. Ainda acerca das razões pelas quais o Covid representa uma ameaça para nós e para os serviços de saúde. Tem a ver com a quantidade de tempo que os doentes estão no hospital. Estes dados que aqui estão a ver são dados portugueses. Foram feitos para 4.620 portugueses internados em hospitais nacionais e vocês podem ver neste gráfico, aqui em abscissas, o número de dias que os doentes estiveram internados. E vem aqui em ordenadas o número de doentes que esteve este número de dias. A mediana de estadia em hospital foi de 10 dias. Mas vocês podem ver que isto é uma distribuição muito assimétrica e 25% dos nossos doentes estiveram mais de 20 dias hospitalizados. Se nós formos agora ver, em particular, os doentes que requereram cuidados intensivos, hospitais portugueses, neste caso uma amostra de 500 e tal doentes, vocês podem ver que a mediana de estadia nos hospitais sobe quase para o dobro, 19 dias. Isto é imenso. E 25% dos doentes que requereram cuidados intensivos estiveram mais de um mês no hospital. Portanto, vocês agora combinem as duas coisas. Pensem na rapidez com que esta epidemia cresce. Vocês reparem, por exemplo, em março nós tínhamos aumentos diários da ordem dos 10, 15, 20% de casos por dia, que é uma coisa assustadora. Felizmente agora não estamos aí nessa ordem de grandeza, andamos mais à volta de 1, 2%. Mas, portanto, imaginem um aumento de casos por dia desta natureza, uma parte dos doentes, mesmo que seja uma pequena parte, a ser hospitalizada e depois a estarem este tempo todo nos hospitais. É evidente que ao fim de um mês e meio, nós temos os hospitais a arrebentar pelas costuras, em particular os cuidados intensivos. Portanto, esta é uma outra razão pela qual esta doença representa uma ameaça para nós. Finalmente, e ainda acerca das razões da ameaça, deixem-me falar muito rapidamente das sequelas. Nós temos dado muita atenção, e a literatura também, à clínica e à situação aguda dos doentes agudos com a Covid-19. Começa agora a aparecer na literatura uma quantidade crescente de artigos
sobre a recuperação, o tempo de recuperação destes doentes e as sequelas. E as coisas não são muito animadoras. Por exemplo, estas coisas já começam a sair nestes jornais internacionais, jornais científicos e jornais públicos normais. Por exemplo, um estudo em Bergamo, na Itália, que fez primeira página no Washington Post, referia que passados 2 meses depois daquele grande surto que houve no norte de Itália, metade dos doentes ainda tinha queixas. E vocês podem ver este gráfico muito engraçado de um estudo italiano, não é o mesmo, mas é um outro estudo italiano, que foi feito com 143 doentes que foram seguidos e foi questionado qual era o seu estado, em média, 2 meses depois de eles serem recuperados, entre aspas, da doença. E vocês podem ver que aqui do lado esquerdo, estas barras a escuro, mostra-vos a percentagem de doentes que, quando estavam doentes, tinham estes sintomas. Por exemplo, fadiga, 80% dos doentes tinham fadiga. Estas barras da direita mostram-vos qual é a percentagem daqueles que tiveram fadiga que ainda se queixavam de fadiga 2 meses depois de terem recuperado da doença. E vocês vejam como, passado 2 meses, em média, ainda esta quantidade toda de gente tinha queixas associadas à Covid-19. Eu, para ser franco, começa a achar, enfim, esta evidência está-se a acumular, cada vez saem mais artigos sobre isto, é natural, não é? Nós agora é preciso passar o tempo para nós começarmos a perceber as consequências em termos de sequelas e duração dos sintomas destes doentes, mas eu começo, sinceramente, a recear que a médio e longo prazo as consequências para o Serviço Nacional de Saúde destas sequelas começa a ter mais peso do que a própria Covid-19. É preciso, nós agora vamos ter que estar atentos para ver como é que estes doentes evoluem, se eles recuperam e quanto tempo levam a recuperar de toda esta sintomatologia, mas, enfim, é preocupante, porque se de facto alguns destes sintomas se arrastarem por muito tempo, e eu esqueci de mencionar que alguns são extremamente preocupantes. Este vírus é neurotrópico, tem uma certa atração pelo sistema nervoso e afeta o sistema nervoso central. Portanto, há pessoas que têm problemas sérios do sistema nervoso central como consequência, felizmente, é uma minoria. Mas não se esqueçam que este vírus infecta muita gente. E também há pessoas que têm, há, por exemplo, casos de diabetes do tipo 1, que é uma coisa estranhíssima. Portanto, vocês sabem que a diabetes normalmente há tipo 1 e tipo 2. Tipo 1, normalmente nós nascemos com diabetes tipo 1. A diabetes tipo 2 nós vimos a desenvolver devido aos nossos hábitos, propensão genética, hábitos alimentares, etc. Há pessoas que não tinham qualquer tipo de sintoma de diabetes que depois da Covid-19 aparecem com diabetes do tipo 1. Não se percebe bem porquê, mas presumivelmente o vírus infectou o pâncreas, afetou os tecidos celulares que estão associados ao fabrico de insulina e as pessoas aparecem a desenvolver diabetes. Portanto, estão a ver o tipo de preocupações que isto está a trazer para o futuro. Vamos às vacinas. Ora bem, vacinas. Nós, para este vírus, temos em cima da mesa, neste momento, praticamente todos os tipos de estratégias vacinais que são conhecidas. As vacinas em que o vírus é inativado, é morto, entre aspas, se quiserem. Nós temos experiência com estas vacinas, estão aqui alguns exemplos de vacinas que usam este tipo de estratégia. Vacinas em que o vírus é atenuado, é o caso do sarampo, da papeira, da rubéola, da varicela, um dos rotavírus. Também temos experiência com este tipo de tecnologias. Vacinas em que é purificada uma proteína do vírus e depois ela é colocada na vacina, enfim, na seringa para elicitar uma resposta do sistema imunológico. Também temos muita experiência com este tipo de tecnologias. E depois, com um bocadinho menos experiência, vacinas em que utilizam um vetor viral, portanto um vírus, que leva um gene que codifica para uma proteína do Covid-19, neste caso será para a proteína spike. Temos pouca experiência com este tipo de tecnologia, mas já foi utilizada para dengue e para uma das vacinas da ébola, a Merck, que é uma grande farmacêutica, fez isto.
Simultaneamente, temos três estratégias que nunca foram usadas, não temos experiências comerciais em grande escala de fabrico deste tipo de vacinas. E, curiosamente, são as que estão mais avançadas na corrida, digamos assim, para termos uma vacina. Estratégias que utilizam um vetor viral que não se replica, e estratégias, vacinas genéticas, como é o caso do RNA e DNA. Vamos rapidamente percorrer e vou-vos falar dos inconvenientes e das preocupações com os principais tipos de tecnologias que estão a decorrer para fabricar estas vacinas. Primeiro, grande grupo de tecnologias. Vacinas que matam, entre aspas, o vírus. Portanto, utilizam produtos químicos para inativar o vírus e depois colocar na seringa. Os chineses estão particularmente ativos no fabrico destas vacinas, mas não só. Aliás, um parênteses para vos dizer que neste momento há aproximadamente 190 candidatos a vacinas e há, a última vez que eu vi, 11 que já estão em fase 3. Portanto, há toda uma panóplia, há vacinas para todos os gostos. Ora bem, há uma preocupação séria com estas vacinas inativadas. E eu vou-vos dizer rapidamente porquê. Deve-se a dois acontecimentos que ocorreram na década de 60 do século passado. No século passado tentou-se fazer uma vacina para o vírus respiratório sincilial, em que, portanto, fez a vacina inativando o vírus com formaldeído, e depois fez-se um ensaio clínico em que foram vacinadas uma série de crianças, depois havia uma série de crianças que serviam de controlo, e foi-se depois comparar a infecção com o RSV nos vacinados com os não vacinados. O RSV é um vírus que causa em geral constipações, mas afeta muitas crianças e por vezes causa doença grave, nomeadamente pneumonia. Ora bem, constatou-se que as crianças vacinadas tinham maior propensão a contrair o RSV do que as crianças não vacinadas. Aconteceu o mesmo com uma das primeiras vacinas que se conceberam para sarampo na década de 60. O que há de comum entre estes dois vírus? Bom, o que há de comum é que estes vírus têm uma proteína que se liga a um receptor celular e esta proteína tem que estar, no caso do coronavírus também existe essa proteína, é aquela proteína spike, e esta proteína tem que estar com uma conformação espacial adequada para se ligar ao receptor celular. E quando estes vírus foram inativados com o formaldeído alterou a conformação da proteína. Portanto, quando as pessoas eram vacinadas, o vírus era injetado, mas com a proteína deficiente em termos de estrutura espacial. Portanto, ela não fazia a função que se pretendia, que era ser reconhecida como a proteína para a qual deviam ser desenvolvidos anticorpos neutralizantes. O resultado era uma resposta imunológica que não é bem compreendida, mas depois se percebeu que tinha consequências nefastas. Porquê é que isto é uma preocupação para o Covid-19? É uma preocupação porque este vírus também tem uma proteína de fusão, nem todos têm isso, mas este tem uma proteína de fusão e, portanto, qualquer inativação deste vírus através de produtos químicos tem que ter a preocupação de ver se a proteína de fusão vai ser alterada na sua conformação, portanto ela tem que se manter em estado de pré-fusão quando é injetada nas pessoas. Portanto, eu tenho a certeza que os chineses têm isto em mente e estão preocupados com este assunto. Proteínas que utilizam vírus atenuado. Bom, esta é a forma mais tradicional de fazer vacinas. O vírus é passado por uma série de culturas de células, e estas passagens fazem com que ele fique atenuado, portanto tem menos patogenicidade, mas não deixa de ser capaz de se replicar. Nós fazemos isto com a vacina do sarampo, fazíamos com muitas vacinas da gripe, foram feitas assim durante muito tempo, mas isto, se eu tivesse que pensar numa estratégia vacinal que fosse a que leva mais tempo, era sem dúvida esta. E a razão é porque não é fácil saber quantas passagens celulares é que o vírus tem que fazer até estar no ponto, digamos assim. O ponto é a situação em que ele não é capaz de causar doença, mas simultaneamente ainda é capaz de se replicar e, portanto, induzir uma resposta imunológica. Normalmente isto é feito por tentativa e erro. Portanto, leva tempo, não há muitas empresas a investir nesta estratégia, mas temos aqui uma conhecida, com uma vacina que já tem um nome patenteado, que é a Codavax.
Depois, a estratégia onde eu penso que, de longe, a maioria das farmacêuticas está a investir é aquela que consiste em purificar uma vacina do vírus e, portanto, colocá-lo na vacina e injetar uma vacina, uma proteína purificada. Há algum risco com esta estratégia. O principal risco é saber se a vacina, se a proteína que está na vacina é capaz de induzir uma resposta imunológica que se assemelhe à resposta imunológica de uma infecção viral real, verdadeira. E muitas vezes sim, outras vezes não. Para conseguir induzir essa resposta imunológica, frequentemente utilizam-se adjuvantes. E aqui também há um processo que é muito um processo de tentativa e erro. Há adjuvantes melhores que outros para conseguir induzir esse tipo de resposta. Mas, como veem, há muitas empresas que estão a investir nesta tecnologia. É uma tecnologia muito conhecida, há muita experiência com isto, temos muitas vacinas feitas desta maneira e a Novavax, em particular, está a entrar, agora em outubro vai entrar em fase 3, portanto é destas tecnologias a que está mais adiantada, mas eu tenho aqui uma nota a dizer que aproximadamente 40 candidatos a vacinas situam-se neste tipo de tecnologia. Temos depois uma outra que já foi utilizada, como vos digo, com pouca experiência em dengue e em ébola, foi feita pela Merck e o que eles fazem é agarram num vírus que não seja capaz de causar patologia em humanos. Eles têm trabalhado com este vesicular stomatitis vírus, portanto é um vírus que não causa patologia em humanos. Eles nesse vírus colocam informação genética para codificar a proteína spike do coronavírus e depois injetam este vírus supostamente não patogénico. O vírus multiplica-se e infecta células e leva as células a gerar a proteína spike do coronavírus, para a qual haverá uma resposta imunológica. Não é de admirar que seja a Merck que está envolvida nesta estratégia, mas, como vos digo, não há muita experiência disso. Esta estratégia tem um inconveniente, que é também um inconveniente dos vírus atenuados, é que não se pode dar vacinas destas a doentes imunossuprimidos, porque isto são vírus que se replicam dentro do nosso organismo. E, portanto, um sistema imunológico normal controla perfeitamente a replicação destes vírus, tem uma resposta imunológica adequada, mas uma pessoa imunossuprimida, como calculam, é extremamente arriscado estar a dar uma vacina destas. Depois temos, muito interessante, uma estratégia vacinal para a qual não existe experiência anterior comercial em grande escala, mas na qual está a haver um grande investimento. É a estratégia em que existe um vetor viral, que é a mesma ideia, portanto, coloca-se no vírus o material genético que informa para a proteína spike do coronavírus, só que isto é um vírus que não é capaz de se replicar. Isto está a ser feito com adenovírus 5 e 26. A vacina russa, de que toda a gente já ouviu falar, eles chamaram-lhe Sputnik 5, como se estivessem numa corrida, foi licenciada na Rússia e utiliza este tipo de tecnologia. Eles têm duas doses, primeiro é com o adenovírus 5 e depois é com o 26. A utilização do adenovírus 5, eu devo dizer que me espantou a mim e a muitas pessoas, porque existe o adenovírus 5, não é muito raro na população humana e, portanto, há pessoas que têm, ele causa constipações nos invernos e, portanto, há muita gente que já tem imunidade contra o adenovírus 5. Portanto, estar a injetar uma vacina que leva o adenovírus 5 com o propósito de induzir uma resposta imunológica para o coronavírus, a mim parece-me um bocado arriscado, mas eles certamente têm isto sob controle. E então temos duas vacinas licenciadas com esta tecnologia. Uma foi licenciada pelos chineses. Eu devo dizer que eles licenciaram isto muito hush-hush lá na China, ainda antes dos russos. Só que eles não publicitaram isto.
e decidiram que iam fazer o ensaio 3 desta vacina, portanto a chamada fase 3, aquela em que a vacina é dada em grande escala, no exército chinês. E, portanto, eles têm estado a administrar esta vacina CanSino Bio ao exército, aos militares chineses. Não faço ideia se é voluntário ou se não é. Na China, na Rússia, eles anunciaram esta vacina com pompa e circunstância, como vocês sabem, sem fase 3, o que é altamente criticável por montes de razões. Anunciaram que ela estaria disponível para profissionais de saúde e para professores. Também penso que numa base voluntária. E é assim que eles estão a fazer a fase 3, enfim, muito criticável na minha opinião. Mas temos empresas conhecidas como a Johnson Johnson e a AstraZeneca, já toda a gente ouviu falar na vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, que estão neste momento em fase 3 e também utilizam este tipo de tecnologia. A AstraZeneca, em vez de ir buscar um adenovírus, não quis correr riscos e então foi buscar em vez de ir buscar um adenovírus humano, foi buscar um adenovírus de chimpanzé, para o qual, em princípio, nenhum humano tem imunidade, exceto talvez as pessoas que trabalham nos circos ou que trabalham em contacto com primatas não humanos. A Merck também está a trabalhar numa vacina destas. Depois a Universidade de Hong Kong, a Novartis, que é também um grande fabricante de vacinas, e mais 15, pelo menos, fabricantes estão a investir nisto. Vamos às vacinas genéticas. As vacinas que eu falei até agora são vacinas, digamos, proteicas, são vacinas que apostam na introdução de um material proteico em nós, humanos, e elicitar uma resposta imunológica à proteína que lá foi introduzida. As vacinas RNA e DNA, dizemos vacinas genéticas, porque elas apostam na introdução da informação genética e depois somos nós que fabricamos a proteína contra a qual vamos ter uma resposta imunológica, supostamente. Estas são as vacinas mRNA, são as que estão neste momento mais avançadas. Em paralelo talvez com a AstraZeneca, mas eu estou convencido que a Moderna, que está a fazer esta vacina RNA, e a Pfizer vão terminar antes da AstraZeneca. Estão na fase 3, estão bastante avançados. A Moderna comunicou já que está à espera dos primeiros resultados em novembro e a Pfizer atreveu-se a mencionar o mês de outubro, mas depois veio desmentir, enfim, uma grande confusão, porque a administração Trump utilizou imediatamente as declarações que o CEO da Pfizer fez para dizer que iam ter uma vacina antes das eleições. Depois o CEO veio desmentir, enfim, uma grande confusão, não sei se vocês têm acompanhado os mídias sobre isso. Mas são de facto duas vacinas que estão muito avançadas. A Europa e Portugal em particular está a olhar com muita atenção para estas vacinas, assim como para a AstraZeneca, porque nós supostamente já temos uma quota de aquisição destas vacinas. Portanto, estamos muito interessados em saber o que é que se passa com estas vacinas. Tem havido reuniões com as pessoas, os representantes destas empresas, porque nós evidentemente temos que acompanhar a fase 3, tanto quanto eles podem dar informação. E especialmente estamos interessados nos efeitos adversos destas vacinas e nos critérios que eles usam para vir a licenciar ou pedir licenciamento destas vacinas. Uma outra vacina que é feita por uma empresa alemã, a CureVac, também tem uma reserva europeia e nacional. E depois a Sanofi também tem uma vacina que eu desconheço o nome, penso que ainda não lhe deram o nome de RNA. As vacinas de RNA têm dois problemas, digamos assim. Primeiro, deixem-me dizer-vos que os resultados das fases 1 e 2 são extremamente animadores. Estas vacinas RNA têm mostrado ser capazes de induzir uma resposta imunológica, portanto, fabrico de anticorpos realmente neutralizantes, por oposição a anticorpos apenas de ligação, que é uma resposta que parece ser melhor até do que o soro de convalescentes. O soro de convalescentes é sangue que é retirado de pessoas que recuperaram da doença. Esse sangue tem anticorpos e, portanto, vai-se comparar os anticorpos nestes ex-doentes
com os anticorpos que estas vacinas induzem. E eu devo dizer que fiquei muito surpreendido com os resultados, em particular da Moderna, que ilicita um fabrico de uma resposta imunológica que parece até melhor do que aquela que nós vemos no sangue de convalescentes. Portanto, muito animador. Agora, elas têm vários problemas. Um deles é a nossa falta de experiência em grande escala com estas vacinas. E uma outra é que, como vocês sabem, são biólogos, o RNA é uma molécula extremamente instável. É necessário uma tecnologia muito especial para manter o RNA dentro da seringa sem se deteriorar. Mas aparentemente estas empresas conseguiram fazer isso com complexos lipídicos, mas depois é necessário, e isto sim é muito preocupante para nós, ter uma boa rede de frio, e eu não estou a falar de frigoríficos a -4, estou a falar de coisas da ordem de -20 ou -70, para manter estas vacinas conservadas. Portanto, Portugal tem que ter uma rede de frio capaz de manter até 48 horas antes da administração destas vacinas, as vacinas a -20 ou a -70. Na última reunião que houve com a Moderna foi perguntado se de facto as vacinas requeriam uma rede de -70, eles ficaram muito ofendidos, disseram que estávamos a confundir com outra empresa. Não, nós só requeremos -20, mas mesmo -20 pode ser um problema para a nossa rede de frio. Eu penso que nós temos capacidade para isso, mas há pessoas especialistas nisto dentro da DGS. A Pfizer, tanto quanto sei, requer mesmo armazenamento a -70 e, portanto, isto é um bocadinho problemático quando se pretende distribuir vacinas em grande quantidade. Finalmente, as vacinas DNA. As vacinas DNA não há experiência sobre elas, elas têm um problema muito sério, difícil de ultrapassar, que é ser capaz de garantir que o DNA penetra na célula. Recordem, este DNA é um DNA que leva informação para codificar a proteína spike do coronavírus, e a solução que se tem encontrado é uma espécie de umas pistolas de eletroporação que aumentam a permeabilidade das células no local em que a vacina DNA é injetada. Portanto, isto, como calculam, além de não haver muita experiência sobre este tipo de vacinas, tem uma logística também muito particular, com a qual nós não estamos ainda muito familiarizados. Mas, como podem ver, há aqui várias empresas que têm investido nestas vacinas. Ora bem, eu peço desculpa, estou-me a alugar, vou tentar Não, ser... posso pedir para usar só mais 1 ou 2 minutos, desculpa, para podermos fazer alguma discussão ainda. Ok. Portanto, eu tinha aqui um slide para falar um pouco das expectativas que nós temos que ser capazes de gerir. Vou ultrapassar isto, se calhar isto fica para a discussão, mas é evidente que as pessoas estão com muitas expectativas sobre estas vacinas e nós temos que moderar essas expectativas, mas também não podemos ser muito pessimistas, porque há alguns resultados que são muito animadores. Finalmente, eu queria vos dar uma ideia de quantas pessoas é que nós vamos ter que vacinar para conseguir aquilo que se chama a imunidade de grupo, e vou mesmo entrar no meu último slide, peço desculpa. Há aqui uma expressão matemática que qualquer um de vocês pode usar, é uma rule of thumb, mas que dá muito bons resultados. Nesta equação vocês podem ver aqui do lado esquerdo, P de V significa a proporção de pessoas que têm que ser vacinada para se conseguir imunidade de grupo. Este R0 que aqui está é o R0 do vírus, que eu penso que nós poderemos usar o valor 2 ou 2,5, é adequado para Portugal, de acordo com as nossas estimativas. E o EV é a eficácia da vacina. Isso é um assunto que eu não discuti, não tive tempo para isso, mas vamos pensar em eficácias da ordem dos 60%, 70%, 80%. Ora bem, aqui esta tabela mostra-vos qual é a percentagem de portugueses que nós temos que vacinar para conseguir imunidade de grupo em função da eficácia, que podem ver aqui, 60%, 70%, 80%, e do R0. Se pegarmos, por exemplo, se admitirmos que o R0 em Portugal anda à volta de 2, e se a eficácia da vacina, enfim, que nós estivermos a usar, for de 70%, nós necessitaremos de ter 71% dos portugueses vacinados. Mas, por exemplo, a eficácia da vacina for muito inferior, e o R0 for um pouquinho superior, reparem que entramos aqui na zona dos mais de 80%, e portanto isto seria a proporção de pessoas que temos que vacinar. Portanto, tentei ser rápido agora no fim.
Eu acho que nós para o futuro temos de ter uma mente muito aberta. Este vírus tem-nos dado muitas surpresas, vamos aprender ainda muito mais. Eu só espero que coisas que nós ainda vamos aprender no futuro não sejam coisas que nós gostaríamos de saber já, mas, enfim, isto não sei, deve ser próprio da idade terminar com uma palavra de muita preocupação em relação ainda às surpresas que este vírus nos possa dar. Obrigado pela vossa atenção.